O que são os evangelhos? Não responda rápido demais. Não são um manual, não são um código penal, não são um livro que caiu do céu com um selo dizendo uso obrigatório. Os evangelhos são uma notícia. E uma notícia, por definição, acontece. Evangelho significa exatamente isto: boa notícia. Não boa lei, não bom regulamento. Uma notícia entra na história como uma voz entra em um cômodo. Mexe com o ar. Incomoda. Exige atenção. Os evangelhos existem porque algo aconteceu. Não porque alguém teve vontade de escrever. Um homem caminhou, falou, comeu com cobradores de impostos e prostitutas, tocou leprosos, falou de Deus como se fala de um pai que corre ao encontro do filho. E depois morreu. Mal, em público, como morrem os escravos e os subversivos. Fim da história? Não, porque depois, aqueles que o tinham visto começam a dizer algo absurdo. Ele está vivo. Não como uma ideia, não como um símbolo. Vivo. Come conosco, caminha conosco, ainda fala conosco. Os evangelhos nascem aqui, no ponto exato em que a memória já não basta. Quando um acontecimento é grande demais, a memória sozinha explode. E então se escreve. Mas atenção, não se escreve imediatamente. No início conta-se, em voz alta, à noite, à mesa, nas casas. Eu estava lá, eu o vi, ele me disse isto. O evangelho nasce primeiro como fôlego, depois como palavra, só no fim como texto. E isso já explica muita coisa. Os evangelhos não nascem para mandar, nascem para testemunhar. Não dizem você deve, dizem aconteceu. E quando algo realmente aconteceu, ou você conta ou sufoca. Por isso, os evangelhos existem. Quem escreveu então esses evangelhos? Aqui é preciso dissipar outra névoa. Não foram escritos por estenógrafos divinos, nenhum anjo com um caderno. Foram escritos por homens, com mãos que tremiam, com uma memória ferida, dentro de comunidades vivas. Marcos, Mateus, Lucas, João. 4 nomes, 4 portas. Não são jornalistas modernos, não são romancistas, não são filósofos de cátedra. São testemunhas ou coletores de testemunhas. Gente que ouviu quem estava lá, que guardou palavras como se guarda o fogo. Marcos escreve rápido, frases curtas, como quem tem pouco tempo, como quem sente a respiração no pescoço. Mateus escreve para judeus que conhecem a lei, cita, conecta, mostra continuidade. Lucas é médico, grego, atento aos detalhes, escreve para quem não é judeu, para os de fora. João escreve tarde, muito tarde, quando o tempo já filtrou tudo, quando as palavras se tornam luz e vertigem. E aqui chega a pergunta crucial. Por que exatamente nesse período? Por que não imediatamente? Por que não 100 anos depois? Porque a primeira geração ainda está viva. As testemunhas respiram. Podem dizer, não, ele nunca disse isso. Sim, eu também ouvi isso. É o tempo frágil da memória viva. Cedo demais e você não entende. Tarde demais e você inventa. Os evangelhos nascem nesse equilíbrio instável. Quando o acontecimento é claro, mas ainda não virou lenda. E então, por que em grego? Não em hebraico, não em latim. Porque o grego é a língua do mundo, a língua dos portos, dos mercados, das estradas. Jesus fala aramaico, mas o mundo entende grego. Escrever em grego significa uma coisa só. Esta história não é para uma tribo, é para todos. O grego permite nuances, permite perguntas, permite poesia. No princípio era o logos. Logos, não qualquer palavra, razão, sentido, o fôlego do universo. Traduza isso mal e tudo desmorona. Os evangelhos escolhem a língua que consegue suportar o peso, não a sagrada, a capaz. E aqui chega a maior ferida. Por que 4? Por que não apenas 1? Por que não 10?
porque a verdade não se deixa esmagar em um único ângulo. Um rosto visto do norte não é o mesmo visto do sul, e, no entanto, é o mesmo rosto. 4 evangelhos não são confusão, são profundidade, como os 4 pontos cardeais, como os 4 rios do Éden, como os 4 seres do Apocalipse. Um só seria suspeito, 4 são um coro. E agora chegamos ao ponto que fascina a todos: os apócrifos. Soa bem, não soa? Apócrifo sempre parece mais verdadeiro que o verdadeiro, mais secreto, mais proibido. Esconderam evangelhos de nós. Havia textos mais incômodos. A igreja censurou. É uma narrativa que agrada muito, porque é moderna, porque transforma tudo em conspiração. A realidade é menos cinematográfica e, justamente por isso, mais interessante. Os evangelhos apócrifos não são excluídos porque sejam perigosos, mas porque chegam tarde. Muito tarde, segundo século, terceiro século. Quando as testemunhas já morreram, quando ninguém mais pode dizer: não, isso nunca aconteceu. Muitos apócrifos não contam Jesus, contam ideias, discursos intermináveis, diálogos esotéricos, segredos sussurrados a poucos eleitos. Um Jesus que fala como um manual de filosofia, um Jesus que explica tudo, um Jesus que não sua, não chora, não sangra. Um Jesus abstrato, confortável. Mas o Jesus dos evangelhos canônicos é diferente. Come, dormita no barco, cansa-se, grita, silencia diante de Pilatos. Os apócrifos querem preencher os vazios. Os evangelhos não. Os evangelhos deixam feridas abertas, deixando espaço para a fé. E depois há um critério decisivo: a comunidade. Os 4 evangelhos são lidos em toda parte, em Roma, em Antioquia, em Alexandria. Os apócrifos não. Permanecem locais, sectários, privados. A igreja não escolhe os evangelhos, ela os reconhece. Como se reconhece uma voz familiar no meio do ruído. E agora a pergunta final: a que realmente desconcerta? Os evangelhos são textos normativos, como o Alcorão? Não. E a diferença é enorme. O Alcorão é ditado, o evangelho é narrado. Para os muçulmanos, o Alcorão desce do céu. O evangelho caminha sobre pernas humanas. Para os muçulmanos, o Alcorão é palavra de Deus sem mediação. O evangelho é Deus aceitando a mediação do homem. Erros gramaticais, memórias imperfeitas, estilos diferentes. Se Deus confia tanto no humano a ponto de passar pela sua fragilidade, então o centro não é a lei, é a relação. Os evangelhos não dizem: aqui está o que você deve fazer. Dizem: olhe quem passou. E depois de olhar, você não pode mais fingir que nada aconteceu. Há uma última coisa que precisa ser dita, e talvez seja a mais delicada. Os evangelhos não nascem para fundar uma religião. Essa frase faz muitos tropeçarem, mas é verdadeira. Nascem porque alguém não consegue se calar. Quem viu Jesus ressuscitado não se torna um ideólogo, torna-se uma testemunha. E a testemunha não controla a mensagem, ela a entrega. Por isso os evangelhos estão cheios de constrangimentos, de incompreensões, de discípulos obtusos. Pedro que nega, Tomé que duvida, os 12 que fogem. Se fosse propaganda, essas coisas desapareceriam. Se fosse um texto normativo, tudo seria limpo, ordenado, inapelável. Mas não. Os evangelhos estão cheios de silêncios, de parábolas que não explicam, de perguntas deixadas em aberto. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus não dita, ele pergunta. E essa é a diferença decisiva. O Alcorão nasce como palavra a ser guardada, o Evangelho como palavra a ser atravessada. No Alcorão, Deus fala. No Evangelho, Deus muitas vezes se cala. Ele escreve com o corpo, com os gestos, com a cruz. E então você entende por que os Evangelhos não se fecham. Por que terminam mal. Marcos termina com o medo, as mulheres que fogem do sepulcro. Não há triunfo. A vertigem. Como quem diz: agora é com você.
Os evangelhos não pedem obediência cega, pedem um olhar. Vem e vê. Não, assine aqui. É por isso que atravessam os séculos. Porque não são jaulas, são feridas abertas. E uma ferida, ou você a fecha depressa, ou aprende a conviver com ela. No fim, eles permanecem ali. 4 textos finos, frágeis, escritos em uma língua estrangeira. Nenhuma imposição, nenhuma ameaça. Apenas uma história que fascina pela sua verdade. Um Deus que não dita leis do alto, mas entra no tempo e aceita ser contado de forma imperfeita. Aceita as falhas, aceita as diferenças, aceita até ser traído. Por isso os evangelhos não envelhecem. Porque não são um sistema, são um encontro. E um encontro, se é verdadeiro, nunca se fecha de verdade.